Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 19 de agosto, nós vamos meditar de Isaías do capítulo 55 ao capítulo 57, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 55 é um convite. Sabe qual é esse convite? A salvação. Diz assim: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Na RA fala, por que gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão, né? Aquilo que não sustenta, né? Então, coisas supérfluas, né? E sem dúvida alguma, né? Entre essas coisas supérfluas, até mesmo coisas que fazem mal a você, né? Ouçam e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escute e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Veja como eu usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordem às nações que não conhecem. A povos desconhecidos virão correndo lhe obedecer, pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o tornei glorioso. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, e invoque-o enquanto está perto. Que os perversos mudem sua conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem para regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para o faminto. O mesmo acontece com a minha palavra. Olha só, eu as envio e ela sempre produz frutos, né? Então, olha só que extraordinário. Ele fala do sentido da chuva, do propósito da chuva, do propósito da neve, e aí ele fala sobre a palavra, né? Qual é o sentido, o porquê da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela traz sentido para a humanidade e ela produz frutos extraordinários. Entre esses frutos estão a alegria e a paz. Quem não quer alegria? Quem não quer paz, não é? Frutos produzidos pela palavra de Deus. E diz assim, o mesmo acontece com a minha palavra, eu envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinho, crescerá o cipreste. O cipreste, sabe qual que é? É uma madeira, aquela madeira que foi feita a arca de Noé, foi feito de cipreste, então é uma madeira muito resistente. Então, ele fala que onde antes havia urtiga, brotará murta. Isto resultará
na glória do nome do Senhor. Será um sinal permanente que nunca será destruído. Que coisa extraordinária, não é? E o 56 é bênção. Quem não gosta de bênção? Bênção para as nações. Ele diz assim diz o Senhor, sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar a minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo, né? Qual é o modo? O modo da justiça de Deus, né? Feliz é aquele que honrar o sábado e evitar fazer o mal. Então aqui, o sábado, nós estamos falando do momento de descanso, né? Já falamos sobre isso em devocionais antigos, né? Que há sim pessoas que guardam o sábado, mas nós temos o entendimento que é o tempo de descanso e para a grande maioria da nossa população é o domingo. Então Deus quer que você tire um dia para descansar, um dia para estar em comunhão com a sua família, um dia especial para ir à casa do Senhor. Eu, por exemplo, vou pela manhã e vou à noite no domingo. Então o meu domingo, que eu considero como o primeiro dia da semana, é consagrado ao Senhor. Não permita que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga: eu sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei o eunuco que guardarem os meus sábados, né, os meus estatutos, e fizerem com que me agrade. E eu apregoarei a minha aliança. Eu lhes darei, dentro dos muros da minha casa, um memorial e um nome por maior que e muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei permanece e nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros, comprometidos com o Senhor, né? Aquele que fez aliança. E ele diz mais: os que servem e amam o meu nome, que o adoram e não profanam o sábado, que se apega firmemente à minha aliança, eu os levarei no meu santo monte, os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei os seus holocaustos, sacrifício, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta o exilado, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo Israel. E aí nós vamos ver a condenação dos líderes pecadores, que está ainda no capítulo 56, o versículo 9. Venha, animais do campo, venham, animais do bosque, venha e devore. Pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes, são como cães de guarda mudo que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo, sonhando, como cães gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes, cada um segue o seu caminho e procuram os seus interesses e dizem: venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa, vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. Então esses são os pecadores, né? Aqueles que amam a iniquidade, né? Querem viver o presente, festejar, se embebedar e não querem, né, cumprir os mandamentos do Senhor. E aí nós temos o 57, que é o nosso último de hoje, disse que o justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar. Nem se pergunta por quê. Ninguém parece entender que Deus poupa do mal que virá. Olha que revelação nós temos aqui de Isaías. Quantas vezes, não é? Ficamos a pensar: por que fulano morreu tão cedo?
Por que será, né? E ficamos nos nossos questionamentos. Uma resposta nós temos aqui, que Deus quer poupar muitos dos seus filhos de coisas, eventos futuros, né? Deus recolhe antes para si, que é um lugar seguro, né? Um lugar ao lado do Pai. E aí, claro que nós aqui sentimos saudades, é bem verdade, mas estar guardado no Pai é o melhor caminho que qualquer um pode trilhar. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Olha que segurança, não é? A palavra de Deus nos traz. E aí nós vamos ver uma condenação à idolatria, que é a partir do versículo 3. Mas vocês, filhos de feiticeira, venha cá. Aproxime-se, filhos de adúlteras e de prostituta. Então aí você está vendo, né, a questão da idolatria, a proporção que nós vamos ver. De quem vocês zombam? Fazem caretas e mostram a língua? Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos. Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda árvore verdejante. Sacrificam os filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são pedras lisas nos vales. Vocês o adoram com oferta derramada e oferta de cereais. Olha só, e eles, e não eu, são sua herança. Pensam em tudo isso e pensa que me agrada? Cometem adultério. Em todos os montes altos ali, adoram seus ídolos e foram infiéis para comigo. Puseram símbolos pagões nos batentes e atrás das portas, e abandonaram-me, e foram para casa com esses deuses detestáveis. Comprometeram-se com ele, e gostam de olhar os corpos nus. Foram até Moloque, com óleo de azeite e muitos perfumes, e enviaram para longe seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram. O desejo devorou suas forças, de modo que não ficaram exaustos. Vocês temem esses ídolos? Eles os apavoram? Foi por isso que mentiram para mim, que se esqueceram de mim e de minhas palavras? Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos essas boas obras, nenhuma delas ajudará. Vejam, os seus ídolos os salvarão quando chamarem por socorro? Até um sopro de vento é capaz de derrubá-los. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim herdará a terra e possuirá o seu santo monte. Deus diz: prepare-se o caminho. Tirei do meio da estrada a rocha e as pedras para que meu povo passe. O alto e sublime que você vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com o espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem àqueles que estão com o coração arrependido. Porque não lutarei contra vocês para sempre, e nem ficarei eternamente irado. Se o fizer, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir um caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porei nos seus lábios palavras de louvor, e que eles tenham muita paz, tanto que estão perto como aqueles que estão longe, diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta e revolve na lama e na sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o Senhor Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.